Olá, amigos, estamos no terceiro programa do nosso podcast Tirando a Limpo com Rubens Lemos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que amedronta, que assusta, mas que pouca gente tem coragem de tratar, de debater e de encarar o quanto esse mal está crescendo. Eu estou falando da depressão. A depressão tem matado muito. A depressão tem feito muita gente sofrer. E a depressão tem desafiado os especialistas na psiquiatria, na psicologia, na psicoterapia, enfim. E eu trouxe aqui para o Tirando a Limpo Cast, com muita satisfação, um craque no assunto, o Dr. Jair Faria, que é graduado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é psiquiatra, especialista em saúde mental e psicoterapia. Dr. Jair, seja muito bem-vindo ao Tirando a Limpo. Obrigado pelo convite, Rubens Lemos, para o seu programa Tirando a Limpo. Conheço você já há bastante tempo e, pessoalmente, há menos. Nós temos vínculos parecidos, somos sofredores do Vasco e do ABC. Somos quase depressivos, os dois times. É um tema, como você falou, que é da medicina, mas é também da saúde mental como um todo, da saúde pública. Um cérebro de uma pessoa que não tem depressão é de uma forma, o cérebro de uma pessoa com depressão aguda é de outra forma. Já foi mostrado isso em pesquisas. Ainda não é possível, ainda nos exames clínicos de rotina, mas nos laboratórios mais sofisticados de universidades de São Paulo, dos Estados Unidos, da Europa, isso já é detectado, isso já é comprovado. Um colega seu, certa vez, disse a mim que tentou exemplificar o comparativo entre o não depressivo e o depressivo da seguinte forma. Diz que o não depressivo é uma coisa normal, tranquila, e o depressivo, ele nasceria, ou ele nasce, porque ele sustenta esse ponto de vista, ele nasce sem o chip da sobrevivência. Isso procede, doutor Jair? Existem algumas teorias sobre depressão. Primeira coisa que a gente tem que primeiro avaliar. Tem pelo menos dois tipos principais dos transtornos depressivos. Tem o transtorno depressivo unipolar, que são os transtornos depressivos que cursam durante a vida toda de uma forma só depressiva, que é a maioria, que é em torno, dependendo de estatística de país para país, em torno de 12% a 15% da população, em algum momento da vida, vai ter esse transtorno depressivo unipolar. E existe a outra forma de depressão, que é o transtorno bipolar do humor, que ela evolui não só com quadros depressivos, mas com os quadros, vamos dizer, o outro lado do humor, aquele humor agitado, eufórico, que uma pessoa... É um sinal de que pode vir uma recaída. Não, é uma evolução cíclica desse transtorno. É uma evolução natural cíclica desse transtorno bipolar. Ela evolui com depressão e evolui com a fase contrária à depressão. Uma fase, digamos, de um indivíduo fica mais exaltado, mais eufórico, mais gastador, perde a noção crítica da realidade, passa a fazer coisas que... Cria o seu próprio universo paralelo. Isso. Paralelo e com consequências, às vezes, catastróficas. O programa aqui é Tirando a Limpo. Então, quem tira a limpo não pode
fazer subterfúgio. Eu sofri e ocasionalmente sofro com essa doença. E eu sei o quanto ela é perversa. Ela tem a ver com data, ela tem a ver com o domingo, por exemplo, que é um dia que o cronista Antônio Maria, o grande cronista Antônio Maria, que foi marido de Danusa Leão, ele escrevia que o domingo era o dia dos suicidas. Pelo silêncio, pelo clima cinzento e tal. Então, eu sei o quanto é doloroso e, principalmente, eu acho que eu vou fazer uma pergunta ao senhor, lógico, o senhor que é especialista aqui. O senhor não acha que falta um pouco mais de respeito com os depressivos? Porque eu, por exemplo, já fui diversas vezes chamado de preguiçoso. Por quê? Porque eu não conseguia me levantar antes das 8, 9, em função da medicação tomada. E quando não a medicação, em função da falta de vontade de acordar mesmo. Eu tentava, lutava e não conseguia. Mas aí eu era chamado de preguiçoso, como dizer assim, um cara cheio de frescura, entendeu? O senhor não acha que esse tipo de abordagem covarde por parte de quem não tem e sem noção da realidade do que essa doença pode representar e que nós vamos falar mais para frente, o senhor não acha que esse tipo de comportamento evita as pessoas de procurarem um médico? Sim. Essa é uma grande luta da Associação Brasileira e Norte-Rio-Grandense de Psiquiatria, exatamente o combate ao preconceito, né? O preconceito faz com que as pessoas se retraiam e escondam muito dos seus problemas, seja depressivo ou qualquer outro problema. Então, esse combate ao preconceito, que é a que a gente chama um neologismo chamado psicofobia, que é pessoas que têm preconceito contra problemas psicológicos. Minimiza, ofende até, né? E esse combate, que é uma campanha mundial, mas aqui no Brasil é encampado pelas associações da psiquiatria, é exatamente para isso, para esclarecer, para tornar público, tornar popular um assunto que é muitas vezes conversado em lugares fechados. Antigamente se achava que era só assuntos internos do paciente, do médico, e não é. Aconteceu um caso comigo que não pode parecer curioso. Hoje eu trato eu levo na brincadeira, mas eu estava havendo determinado embate meu na imprensa com uma certa figura, e aí o cara encerrou assim: eu não vou continuar discutindo com você não, porque você é um depressivo. Quer dizer, eu era a própria peste bubônica, né? Exatamente. Você vê pessoas até qualificadas, pessoas... Eu acho que desqualificada, do diploma não dá caráter, qualificada em termos de conhecimento. Porque a gente vê isso também dentro dos próprios profissionais de saúde. É mesmo, doutor? Existe isso entre os próprios colegas? Profissionais de saúde. Por exemplo... Seja o próprio médico e as outras áreas de saúde, vê com uma coisa mínima, como uma invenção da pessoa ou uma criação. Uma malandragem. Uma criação. Daí esse termo muitas vezes mal utilizado, a questão. Isso é psicológico. Veja bem. O psicológico. Os caras estão falando, o meu psicológico. Exatamente. É como se o psicológico fosse uma criação do indivíduo. Eu digo que a saúde mental e a saúde física são faces da mesma moeda, não. São os dois
a própria moeda. Sim. Não precisa de outra explicação. Não existe, é saúde física, é saúde mental. Não. A saúde física e saúde mental é a mesma moeda. Não tem a face mental e a face física. Então, a partir dessa assertiva, a partir dessa ideia, é que você pode diminuir o preconceito. Muitos colegas, isso é psicológico seu. Ora, o psicológico também é físico. A mente humana, ela não está aqui nas nuvens, não. A mente humana é originária do funcionamento cerebral. Se o funcionamento cerebral está com alguma disfunção, ele vai alterar o pensamento, o humor, a atenção, a concentração, os desejos, os desejos, inclinações, planejamento. Existe uma área do cérebro, que é a região frontal do cérebro, que é a região responsável pela parte mais nobre do ser humano, que é o pensar. O animal, homem, o Homo sapiens, que tem 50 mil anos de evolução, existia o Nardental, existia os outros, mas há 50 mil anos, o Homo sapiens é esse que está hoje. É o que constrói o foguete, é o que constrói bomba atômica, é o mesmo que constrói computadores mais sofisticados, é o mesmo de 50 mil anos. Foi quando houve a evolução do Nardental. Isso ainda tem a questão mais da evolução humana. Né? Não, é a questão mais da evolução, mas sim, é isso mesmo. Houve uma vamos dizer, uma evolução, outro uma quebra. Os Homo sapiens ainda continuaram vivendo junto com os Nardental. Depois, por alguma razão, os Nardental desapareceram. Então, o Homo sapiens, ele tem uma região do córtex frontal, que é o responsável pelo pensamento. Não está provado até hoje que animais nenhum pensa. Todos os outros animais são instintivos. Irracionais. Têm alguma inteligência de convivência. Com adestramento de cão. Os elefantes, os próprios macacos, os cachorrinhos, eles têm o golfinho, eles têm uma inteligência, vamos dizer, mais primitiva. Mas pensar é só o Homo sapiens. Doutor Jair, então ele pensa, ele planeja, ele avalia risco e benefício, vantagem e desvantagem, toma decisão a partir da avaliação, toma uma atitude e executa. Essa é a sequência normal do ato de pensar. Apesar de que os transtornos depressivos, seja unipolar ou bipolar, atua basicamente no humor, no afeto, mas nos quadros mais graves, eles interferem no ato de pensar, o que a gente chama de alterações cognitivas. Isso. O indivíduo bem depressivo, ele começa a pensar de forma também disfuncional. Eu passo a ver o mundo mais escuro, mais sombrio, mais pessimista. É da cor dessa espuma aqui do estúdio. Pois é. Então, ele vê o mundo com outras cores. Mas não é porque ele não quer, não. Ou porque ele quer, não. Não é porque ele quer. É porque a mente dele processa essa informação. Isso é importante para desmistificar definitivamente essa questão do que eles chamam de psicológico. O psicológico é químico. A mente é química, é cerebral, não é comportamento. Veja bem, o comportamento, que
que é uma das teorias para o transtorno mental, é uma escolha. Eu escolho tal refrigerante, mas não gosto desse outro. Isso é uma escolha. Isso é uma autonomia do indivíduo. O indivíduo tem autonomia. Eu prefiro água com gás, eu não gosto de água sem gás. Isso é uma escolha. No transtorno mental, incluindo aí os transtornos depressivos e outros, fobias, ansiedades, eu não tenho muitas vezes essa escolha. Porque o meu ato de pensar está interferido, tem uma disfunção decorrente do meu humor deprimido, no caso do quadro maníaco, do meu humor exaltado. Então tem até um autor que diz o seguinte: nunca tome uma decisão quando você estiver triste, nem nunca tome uma decisão quando você estiver alegre. Porque tome quando estiver racional. Todas duas situações você pode ser contaminado pelo emocional e tomar uma decisão inadequada. Doutor Jair, o tabu maior é com relação ao suicídio. Com relação ao suicídio, como a pessoa... Qual o fator que faz... Devem ser vários, mas qual o fator principal que leva uma pessoa a querer abrir mão de sua própria vida, querer se matar? Rubens, quem primeiro estudou suicídio foi inclusive o sociólogo, né? No século XIX. Não foi a medicina. Porque a medicina passou a cuidar das pessoas com problema mental com Philippe Pinel, na França, no século XVIII. Que criou a famosa Clínica Pinel. Exatamente. Fulano de tal é Pinel, exatamente. É doido. O nome era Philippe Pinel, que era um psiquiatra francês, ligado à alta cúpula do rei da França. E ele, visitando unidades de hospitais gerais da França, na periferia e tal, ele percebeu que... Porque esses hospitais gerais, você sabe, a medicina de 250 anos e hoje é totalmente diferente. Então, os hospitais gerais eram todas as pessoas com algum problema físico, psicológico, era uma masmorra, social, né, era colocado dentro de um hospital. E Philippe Pinel, ele percebeu que dentro daquelas pessoas que estavam lá, tinha pessoas diferentes, que agiam diferente, que agiam de forma estranha. E ele, com a inteligência dos grandes homens que fizeram a história da humanidade, ele percebeu que essas pessoas tinham algo que agiu daquela forma. E eles separou e detectou, foi quando se fala hoje na primeira revolução psiquiátrica, que essas pessoas precisariam de um hospital próprio para elas. Sim, precisariam ser separadas daqueles dos outros doentes. Digamos, tuberculose, hanseníase, pneumonias, outras doenças infecto-contagiosas da época, separado. Foi quando ele criou o hospital do Salpêtrière, que foi o primeiro hospital psiquiátrico do mundo, assim, oficialmente, na França, e separou, e a partir daí foi considerado o momento que a psiquiatria passou a existir. A segunda revolução psiquiátrica foi quando Freud e os seus discípulos colocaram a psicologia como parte importante
do comportamento humano. Ou seja, o ser humano tinha instinto, tinha desejo, tinha sentimento. Então, foi quando foi feito essa delimitação. Foi no início do século XIX. No final da década de 50, começo e final da década de 50, pós-guerra, foi quando foi descoberto os primeiros medicamentos para tratar transtorno mental. É ontem. Foi ontem. Foi ontem. Depois da Segunda... Os alemães usavam até medicação para dopar os soldados americanos e fazê-los revelar estratégias de guerra, não é isso? Sim, tem uma medicação, escopolamina. A droga da verdade. Escopolamina, né? A droga da verdade. Exato. E a partir de 1990, com a grande injeção de dinheiro do governo americano, na época do presidente Bill Clinton, que houve um investimento muito pesado, foi que se fez todas essas pesquisas e se criou esses medicamentos mais modernos, que foi a chamada quarta revolução da psiquiatria, as neurociências. É onde entra toda essa descoberta do que os grandes homens do passado, os psiquiatras clássicos do século XIX, que já detectavam isso, que o transtorno mental não era uma coisa nem demoníaca, nem coisa do céu, coisa religiosa. Exato, o senhor disse uma coisa muito importante, porque sempre no tempo passado e algumas vezes agora também, você vincula o distúrbio a alguma... faz uma ilação com religião. Fulano está possesso, tem que tirar. E o senhor acredita nisso, esse negócio de possessão? Pois é. Então, com as neurociências, foi provado claramente que a maioria dos transtornos tem um fundo funcional no cérebro humano. Sobre essa sua pergunta, há questões culturais. Por exemplo, algumas regiões da África, do Caribe, existe uma cultura local muito vinculada ao tipo de religião de lá, que às vezes mistura um pouco a questão do comportamento, da crença e da fé, e às vezes altera o comportamento do indivíduo. Então, não é uma coisa comum, é muito cultural. Por exemplo, algumas religiões, digamos, algumas seitas podem produzir alterações mentais devastadoras. Veja bem o caso da Guiana, né? Aquele Jim Jones. Em 78, só para explicar a vocês, um pastor, um falso pastor americano, Jim Jones, ele criou uma seita e quando estava sendo perseguido pelas forças policiais americanas, ele determinou um suicídio coletivo de mais de 800 pessoas nessa ilha. E suicidou-se também. Foi? Quer dizer, você veja como o cérebro humano, como eu disse, é superior, pensa, mas ele pode ser, o indivíduo, coletivamente, ele pode ser induzido por um líder fanático que leva aquelas pessoas, às vezes, de um primitivismo, digamos, cultural, né? Um primitivismo cultural, incorporar aquilo que o líder diz e absorve como verdade. E as pessoas cometem, digamos, esse ato de extremo.
de suicídio, que é diferente do suicídio causado pela depressão. É isso que eu que queria você entrar. perguntou recentemente. O que é que faz uma pessoa suicidar? Na evolução da depressão, a gente sempre, no acompanhamento, a gente leva em conta duas questões. Ocorre muito nos quadros de delírio ou de ruína. Como assim? Delírio de ruína? Eu digo já. De ruína ou de desesperança. De É desespero. quando o indivíduo vê. Muitas vezes, nem tanto. O indivíduo tem lá seu emprego, continua recebendo seu salário, está aposentado, mas ele incorpora um delírio de que nada faz mais sentido. Nada vai tirar ele daquela catástrofe. Ele perde todas as esperanças. Isso é uma alteração química cerebral que faz com que o paciente depressivo leve a essa tomada de atitude. Isso é o mais frequente. Tem também outros casos, impulsividade e psicose. Os 3 casos mais frequentes de suicídio na região ocidental do mundo, o mundo ocidental, eu falo, Estados Unidos. Europa, Estados Unidos, América do Sul, Nova Zelândia, Austrália. São os países que têm Sim. cultura semelhante A nossa. à nossa. Eu não estou falando de país do Oriente Médio, nem China, nem Índia, nem Rússia, porque tem uma cultura, a história de vida deles é diferente da nossa. Mas o mundo ocidental vê com essas estatísticas isso, impulsividade ou desesperança. Mas não é uma desesperança simplória. É algo que você não vê saída. Doutor Jair, você falou há pouco, do cara que se aposenta, ou do cara que já está realizado e que mesmo assim não encontra mais esperança, não encontra mais motivo para estar vivendo. Agora, como explicar? Eu vou trazer o problema para cá, para a mesa, para a nossa realidade, a realidade da nossa vida, que choca, que me impressiona, que é o suicídio frequente de jovens. Jovens universitários, jovens profissionais recém-formados, entende? Que de uma hora para outra dizem, não quero mais viver, pulo do prédio, enfim, não vou detalhar porque é muito duro, mas o programa precisa, eu acho que o tema da depressão e do suicídio precisam ser tratados com a responsabilidade que merece, a dureza que eles são. Quem fica, quem sabe. Então, como explicar isso, assolar as pessoas de 17, 18, 25, 22, no máximo 30. Você chega de notícia, pessoas bonitas, pessoas que com, eu repito, com um futuro teoricamente brilhante, mas aí eu pergunto, a felicidade é uma aparência? Rubens, veja bem, nós dos últimos, vamos dizer, essa geração millennium, essa geração de 25 anos de idade, de 20, 18, elas estão vivendo uma realidade que nunca, jamais a sociedade viveu, que é a sociedade da internet. Então, Isso. a internet, ela é uma coisa maravilhosa. Ela transforma, digamos, para você, para mim,
para pessoas que querem tirar da internet algo positivo, uma coisa maravilhosa. Eu não preciso de ter uma enciclopédia de 40 livros para pesquisar. Eu pesquiso tudo que eu quero na internet e consigo rapidamente. Mas, Google, né? O Google e o Wikipédia e tal. E esse agora, a inteligência artificial, né? Então, dentro desse mundo, o jovem, ele é muito vulnerável. Como a criança é vulnerável... Eu vejo o jovem escravizado por isso. O jovem é vulnerável. Então, dentro dessa internet profunda, existem muitas trocas de informações subterrâneos, sinistras. O subterrâneo da internet tem indução de comportamentos que fogem ao nosso normal do dia a dia. Então, os jovens hoje se automutilam muito. Eu tenho 38 anos de médico. Eu somando com 6 anos de medicina 44. E mais residência, 44 anos. É muito mais da metade do que eu já vivi. E nunca vi tantos jovens de 12, 13, 14, sem contar as crianças, que se automutilam. Em que sentido? Se cortam. Se cortam. Porque elas alegam que aquela dor que ela sente, o emocional, é combatida pelo corte, pela dor física. A dor emocional é tão grande... Se pega numa veia... Exatamente. Aí, o que é que acontece? O pronto-socorro, eu trabalhei em pronto-socorro, trabalhei em hospital clínico, trabalhei em hospital geral, em hospital psiquiátrico público, hospital psiquiátrico privado, consultório, ambulatório, todas NAPs, CAPs, todas as formas de equipamento de tratamento, eu já participei. E todo tipo de situação o senhor já se deparou? Já vi. E nunca vi tanto nos últimos 10 anos automutilações como hoje. Doutor de jovens e crianças. Doutor Jair, crianças também, isso para mim é novidade. Eu vou fazer essa pergunta olhando para você que é pai, você que é mãe. Como o pai, que muitas... Porque em razão dessa rede social, da escravidão do tablet, do smartphone, as pessoas vivem dentro de uma casa, em cada um em suas ilhas privadas. Como o pai e a mãe conseguem perceber algum fato estranho que possa se tornar uma tragédia? Qual é a sequência da nossa geração? De 40 anos para trás. Era família, escola... É o meu caso. E depois a sociedade. Religião. Bullying, vez por outra tinha. Mas porque hoje eu era magro demais. Porque hoje tem mais. Porque exatamente essas comunicações de internet estimulam isso. Antes, você tinha um freio. O pai dizia, não faça isso com o seu coleguinha. Não faça isso com o seu amiguinho. Havia essa composição de influência familiar. E havia mais respeito aos pais, não havia? A família tinha autoridade. Hoje, nos últimos 15 a 20 anos, houve uma distorção do que é família. Você, por exemplo, quer dizer, a cultura nossa, ocidental, nordestina, aqui, era o quê? Você ia para uma mesa e o jovem, a criança e tal, comeria aquilo que está na mesa. Isso. O que é que a gente observa hoje? Os pais jovens fazerem. Meu filho, o que é que você quer comer? Você inverteu o processo. Então, você está criando pequenos ditadores, pequenos imperadores, que eles que determinam o que a família antes determinava. Eu não estou falando de autoritarismo. E alguns deles sabem muito bem
o ponto fraco dos pais e jogam, né? Exatamente. Psicologicamente com os pais. Eu já vi casos onde o adolescente, 16, 17 anos, recebeu um smartphone, isso no mês de novembro, outubro, e em dezembro ele agrediu o pai porque não comprou o computador Que ele queria. que ele queria. Em 2 meses ele ganhou um smartphone. Quer dizer, há, como você disse, uma distorção, uma inversão de valores. De valores. A família, bem ou mal, para mim é mais um fator de proteção do que um fator de risco. Só uma família mais desestruturada é um fator de risco. Mas a família é um fator de proteção. É onde você, quando não encontra ajuda em lugar nenhum, é onde você vai... onde você vai se vai ter o enganchar. apoio. O pai, a mãe... veja bem, fique bem claro que eu não estou falando em autoritarismo. Não se preocupe. Eu estou falando em como funcionaria uma família ideal. Não autoritarismo, não agressão, não é isso. Mas o senso de autoridade. Os jovens, os pais jovens, eles ou deixaram, abdicaram de tomar decisões e está transferindo para o smartphone, está transferindo para a internet, uma responsabilidade que é deles. Porque é mais fácil transferir para os outros. Né? Tem família que tem 4 pessoas numa casa, cada um no seu quarto se comunica através de celular. Era exatamente. Isso acontece na minha casa. Doutor Jair, me diga uma coisa. Pergunta que eu vou fazer um pouco ácida, mas para o médico, eu não estou dizendo que foi o senhor, nem quem... Não estou perguntando ao senhor, não. Eu estou perguntando a uma classe que lida com esse público. O que é para o médico perder um paciente por suicídio? No suicídio há uma ruptura, há uma quebra que perturba não só o profissional que está cuidando, os profissionais que estão cuidando, como os próprios familiares. Muitas vezes é até uma surpresa. Apesar de que muitas vezes... Isso é que me assusta. São pessoas que até 10... 12, até um dia atrás estavam conversando com você e tudo bem, planejando viajar, planejando isso, aquilo e pum! Porque, Rubens Lemos, no Tirando a Limpo, veja bem, o que é personalidade? A personalidade vem de personas, é máscara. Nós, para viver na sociedade, em algum momento, nós utilizamos nossas máscaras. Nós escondemos os nossos sofrimentos. Nós não revelamos o que mais sombrio existe na nossa mente. A internet é um exemplo desses, as mídias sociais. Todo mundo só coloca as coisas boas da vida. Ou aquilo que vale locupletar. Exatamente, para poder me valorizar. Na beira da piscina, tomando melhor cerveja, comendo o melhor prato, no melhor hotel. As pessoas colocam o que tem de super positivo para ele, pelo menos para ele. Ali é uma máscara. Eu estou utilizando uma máscara para vender uma imagem minha. Aí o que acontece? Essas pessoas que de uma hora para outra, mas aconteceu isso, muitas vezes estavam com sofrimento embutido, sem ser revelado, sem ter coragem de revelar, porque como o estigma existe, ele tem medo de falar para qualquer pessoa que está com esse pensamento. O especialista vai me responder. Quando a pessoa deve procurar auxílio médico? Essa divulgação sobre essa questão do suicídio está muito ligado a essa nova necessidade de se comunicar. Então, parece, e às vezes quando se faz uma
autópsia psicológica de comportamentos, há provavelmente indício de que aquela pessoa ou disse, ou fez, ou escreveu alguma coisa Sobre isso. sobre isso. Aquela história E passou batido. aquela história que os céticos ou os que são contra, ou os que brincam com a vida dos outros, costuma dizer de que quem quer se matar não avisa. Isso procede? Não. Avisa também. Quem quer se matar, se avisa também. Claro, não só através de alguma prática, como através de até De um pedido de socorro. de um pedido de socorro. É de uma coisa horrorosa alguém que diz isso. Se fulano quisesse morrer, morreria, não faria isso. Isso é, às vezes, uma falta de Caráter. de humanidade, né? De humanidade, humanismo, sobretudo. de empatia, de solidariedade com o outro. Então, aquela pessoa está sofrendo. Se você sofre com isso, se você não tem condições ou não tem capacidade de resolver aquele caso, peça ajuda a alguém. Mas não diga nunca isso. Né? Não diga nunca isso. Porque O isso é eu vou morrer, eu quero morrer. exatamente. Não diga nunca isso que procura uma ajuda. Olha, fulano tem agido assim. Então, um profissional de saúde bem preparado, Custa caro, doutor. ele custa caro, isso é verdade. Um profissional bem preparado, ele vai dar um suporte necessário. A inevitabilidade da vida e da morte, isso pode acontecer, mas até o inevitável eu posso evitar daquele momento, como um infarte. Se eu demorar 1 hora para ir para o pronto-socorro, eu posso morrer daquele infarte. Mas se eu for com 15 minutos, eu posso sobreviver. Então, aquilo que estava naturalmente evoluindo para a morte, eu cortei esse processo. No suicídio também. A reação, o que é? O luto, a morte de um amigo. Não precisa ser uma pessoa, digamos, de alta relevância, uma avó, o pai ou a mãe, não. Às vezes um amigo, uma ruptura de relacionamento, uma mudança de residência, essas fases transicionais, tipo da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, o exército, quando o indivíduo entra no exército, o militarismo. É a ruptura entre a adolescência e a vida adulta. Então, essa circunstância pode enfatizar um quadro, vamos dizer, que não estava muito claro e a ruptura naquele momento. Então, Ruptura que o senhor chama é a morte. a ruptura seria a mudança Sim, sim. de um indivíduo que... Não, mas fulano é sadio e agora ele está deprimido. Então, pode acontecer. A causa é biológica, a causa é psicológica, a causa é social, a causa é eventos da vida social. Cada um tem a sua teoria. A teoria psicológica, a teoria biológica, a teoria genética, que é biológica. Também funciona assim. Quem tem pais depressivos pode ser depressivo? O distúrbio bipolar, que é uma das formas de depressão, é hoje a doença que mais se aproxima do modelo genético. Se tem um membro da família com distúrbio bipolar, é provável que vai ter alguém da família com um distúrbio. Um pai com distúrbio bipolar tem 50% de chance, se você tiver 4 filhos, de ter um pelo menos com bipolar. É complicado. Então, a genética do distúrbio
bipolar é o mais hoje provado que tem essa relação. É um pequeno pedaço de um cromossomo. Por exemplo, a síndrome de Down, que é uma alteração do cromossomo total, do cromossomo 21, na depressão não ocorre isso. Ocorre, digamos, pedaços. São pequenas áreas do cromossomo que são alteradas, que são passadas geneticamente. Isso está provado. Aí você pode dizer, e os fatores estressantes da vida? Pode levar à depressão? Desemprego. Traumas infantis, espancamentos, tragédias. Violência sexual. Abuso sexual. É quase certo que esses traumas frequentes na infância e no início da adolescência são fatores que a gente chama de devastadores. 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 E tem um índice grande de possibilidade daquela criança, daquele adolescente vir a cursar a vida toda com depressão. Entendeu? São devastadores nesse sentido. Quanto mais você é vulnerável a essas agressões da sociedade, você pode cursar com o transtorno mental do tipo depressivo. Existe um grande psiquiatra austríaco. Ele fundou a logoterapia, que é a psicoterapia do sentido da vida. O que é que ele tem de espetacular, de especial? Ele foi um dos sobreviventes do Holocausto. Da barbárie de Auschwitz, de Hitler. Ele, lá, porque no campo de concentração, não é como a nossa pobreza brasileira, era um campo de extermínio. Quer dizer, você... Aqui eu posso chupar uma pitomba, comer uma manga, chupar um caju. Receber visita. Lá, meu amigo, lá você esperava a cada minuto que um daqueles guardas matasse você. Então, você estava diante do risco de morte 24 horas por dia, minuto a minuto. E ele saiu disso e criou esse modelo psicoterápico, a logoterapia. O que é? A terapia do sentido da vida, onde a resiliência, onde você criar na sua mente, digamos, que o mundo é trágico, o mundo é bizarro, o mundo é injusto, o mundo até, em alguns momentos, dá para desistir, mas ele não desistiu. Então, ele é uma referência. É uma referência. Um modelo terapêutico que ele utilizou, foi muito difundido na Europa pós-guerra por essa questão. Porque os europeus, mais do que qualquer região do mundo, sofreu 3 guerras em menos de 50 anos. A Guerra Franco-Prussiana, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, de forma trágica. O senhor é diretor técnico do Hospital Severino Lopes, que é uma referência no tratamento das doenças mentais. O caminho é primeiro, a pessoa sentiu algum sintoma, ele vai para a unidade de saúde do bairro, é isso? Se for um pensamento suicida, uma ideação suicida, uma agitação que foge do controle, o caminho é as UPAs. Em Natal, procurar as UPAs. Porque as UPAs vão... Tem especialistas nisso? Não.
São clínicos que irão avaliar, faz a regulação através do contato com os psiquiatras dos 2 hospitais. O outro é o João Machado. João Machado. É. Então, faz contato. João Machado tava, da última vez que eu estive por lá, estava horrível. Hoje é um hospital geral, praticamente a parte de psiquiatria está bem secundária, né? Então, as UPAs faz o contato com o regulador oficial, que é o regula, que o médico psiquiatra avalia as condições e aceita o internamento. Isso é em caso de internamento. As UBSs eram para ter os clínicos bem treinados em saúde mental. Os americanos, os clínicos são treinados em saúde mental, porque o acesso à psiquiatria lá é até mais difícil. Porque o sistema público de saúde nos Estados Unidos não tem esse acesso a especialista dessa forma. Mas os clínicos, os enfermeiros, são muito bem treinados em saúde mental para receber o primeiro atendimento e direcionar para o tratamento. Aqui, em caso agudo de agitação, risco de suicídio, risco de violência, é UPA. E a UPA faz o contato com o hospital para ver se é caso de internamento. Entendeu? A modalidade principal, que é que abrangeria o maior número de atendimentos, seria os ambulatórios, que nós temos muito pouco. O hospital, a Complexo de Saúde Severino Lopes fez um convênio com a prefeitura e criou um ambulatório no Tirol, na rua Dom José Tomás, que é em frente próximo ao hospital. Comemorou até 1 ano agora. A regulação é feita através das UBS. Você vai na UBS, fala com o médico, diz que está sentindo tal e qual coisa, e a UBS referencia para lá. Tem vaga, mas só através da UBS. Para tratamento ambulatorial, para manutenção de tratamento, porque o tratamento é importante, o início, a manutenção e o final é quando você estabiliza. Quando é que estabiliza um quadro? Muitas vezes leva 4, 5, 10 anos, 15 anos. Então, as pessoas perguntam muito, doutor, eu posso beber? O que é que o senhor diz? Posso beber? A outra pergunta é muito clássica, eu vou tomar esse remédio pro resto da vida? Nem uma coisa nem outra. Eu não posso dizer que você tem 30 anos de idade. Você com 90 anos, será que você vai tomar? Não, você vai tomar no mínimo, por 5 anos. Um quadro depressivo, quem tratar depressão abaixo de 5 anos, não é tratamento adequado. Isso é importante, essa notícia... Entendeu? Menos de 5 anos, uma ansiedade, não. Uma síndrome de pânico, não. Até uma fobia, não. Porque você pode, em 1 ano a 2 anos, você estabilizar o quadro, faz o desmame farmacológico e pode fazer a psicoterapia, né? Mas depressão, seja unipolar ou bipolar, qualquer coisa menos de 5 anos é chute. É ineficaz. É chute. Chutômetro. Entendeu? Você não tem uma base, digamos, de formação boa. Depressão, menos de 5 anos de tratamento... Não funciona. Não funciona. Você está colocando em risco a vida do outro. Por quê? Está provado que a partir do primeiro episódio, você tem 50% de chance de ter uma recaída em 1 ano. Se você tem 2 episódios, você tem quase 70%. E depois de 2 episódios, o risco de recaída é grande. E tem um grande problema do paciente. É quando ele se sente bem. Eu estou bem, eu estou estável, eu estou indo à festa, eu estou tranquilo,
não estou brigando mais, não tô... vou deixar de tomar o remédio por conta própria. Outro erro, porque toda essa medicação, para atuar, ela criou no cérebro uma rotina. Um funcionamento que estabiliza os sintomas. O sintoma é um sinal de um transtorno. Se você está com pneumonia, a febre vai ser um sintoma, né? Você não vai tomar remédio para febre, você vai ter que tomar remédio para pneumonia. Então, você não vai tomar remédio porque eu estou angustiado. Você vai tomar um remédio para tratar a sua depressão. Os outros sintomas são tratados dependendo das circunstâncias. Pode ser que em 6 meses eu não esteja tão ansioso. Mas o tratamento da depressão, ele tem que persistir. Como dizem os intelectuais, a depressão ela pode ser considerada uma elipse, uma curva, uma onda. Porque na maioria das vezes, tanto a bipolar quanto a unipolar, que é depressão, ela evolui em ciclos mesmo. No caso da bipolar, ela evolui num quadro de pico, de euforia, o cara está comprando tudo, o mundo está maravilhoso. Eu já vi gente comprar um carro 0 km sem ter dinheiro. Então, e alguém vender. Né? Quer dizer, o pico, mas você, quando entra em depressão, você vê o mundo cinza. Tratamos de um tema que mexe com a vida de cada um. As pessoas têm, se não um amigo, se não um familiar, mas um amigo ou um amigo do amigo, o vizinho, com esse problema. Mas falta, eu repito, encarar de frente. Acho que precisa muito mais do que Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo. Muito mais do que o Setembro Amarelo. São necessários programas para que as pessoas tenham consciência e se tratem durante o tempo que for necessário, a tempo de não morrer. Então, o Tirando a Limpo Cast com Rubens Lemos fica por aqui e até o próximo episódio.